estalar o corpo faz mal ou é mito? Isso é uma questão bem delicada, assim, porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. O fato de você ser formado, ser especialista e tudo mais, a galera recebeu uma mensagem de um amigo, sei lá, 10 horas da noite. Amigo, tô Cara, com dor aqui no ombro, o que é que eu faço isso, pra resolver? Foquito, isso é todo dia, cara, todo dia. Mas se você quebrar, ou alguém que você conheça quebrar, me procure. Tá, A gente faz um tratamento bem feito. beleza, pode deixar. Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Foquito. I'm waiting, trying to be patient. You look like a Seu programa de entretenimento, repleto de alegria, diversão e informações valiosas. Fala, meus finigrãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Pod Foquito. O Pod Foquito hoje vai falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E a gente vai receber aqui um fisioterapeuta, Eita, travei aqui, quiropraxista, especialista em dores crônicas e agudas. Com vocês, Pedro Galvão. Tudo bem, Pedro? Tudo Você bom, apresenta Foquito? aí pra galera. Prazer, cara. Prazer. Estar aqui com você nesse podcast. Então, eu sou o Pedro Galvão, sou fisioterapeuta há quase 4 anos, sou especialista em quiropraxia, em dores crônicas e agudas, tenho 27 anos, sou recém-formado não, né? Mas já tem um tempinho já que eu trabalho nessa área. E assim, o que fez eu escolher a fisioterapia? Eu sempre me vi na área da saúde, Foquito. Então, assim, o meu desejo inicialmente era ser médico. Só que você vai crescendo e você vai vendo que a realidade, a condição é um pouco diferente, né? Também não vou negar, também não estudei tanto, assim, pra ser médico um dia. Mas sempre me vi na área da saúde. Então, gosto muito de esportes, em geral. Então, foi dentro da fisioterapia que eu vi essa possibilidade de trabalhar com esportes, com atletas. E entrei de cabeça. Então, assim, foi um período um pouco difícil para mim da faculdade, porque eu peguei uma parte de pandemia. E, assim, fisioterapia é muita prática. Então, quando começou a prática, veio a pandemia e aí falei, cara, e agora? Eu sou muito comunicativo, muito participativo. Eu sempre fui aquele aluno que na sala de aula não entendia, perguntava de novo. Assim, era bem participativo. Então, a pandemia e a questão de não ter esse contato mais próximo foi um pouco difícil para mim. Ainda mais na minha área, que é prática. Tem que ter o contato, tem que ter o toque. O que eu fiz? Falei, cara, quando eu me formar, eu preciso fazer vários cursos. Para eu pegar essa prática que eu acabei perdendo devido à pandemia, né? Sim. E foi o que eu fiz. Me formei, peguei meu diploma e fiz cursos. Então, eu tenho cursos de várias coisas, cara. Atendo muito hoje em dia com o público de terceira idade, o público idoso, seja na reabilitação, seja na questão de deixar o idoso mais ativo, né, e mais independente. Trabalho muito também com os atletas, patrocino alguns times de vôlei, de futsal, de handball também. Então, assim, eu acredito que é uma profissão que você consegue agregar vários públicos e tem muita demanda. Sim. Inclusive, tem muita demanda, mas às vezes falta profissionais capacitados, entendeu? De ter esse olhar um pouco mais diferente, de ter esse olhar mais humano, entendeu? Eu até falo que a fisioterapia não trabalha só com a reabilitação em si, né? A gente também trabalha com autocuidado, com preventivo, entendeu? Tudo isso faz com que o paciente, ou no caso de um atleta, ele consiga ter mais autonomia, consiga performar melhor no jogo, no treino, entendeu? Então, é mais ou menos isso, assim. Sou muito grato com o que eu trabalho, cara. Muito feliz assim mesmo, de poder agregar na saúde da pessoa, pra mim. Não tem preço que pague. Com certeza. Entendeu? Eu acompanho você lá no Instagram e vejo... Você cuida realmente, né? Você falou da galera da terceira idade, Sim, né? cara. Eu vejo você tem um amor com eles, uma calma, uma paciência, né? Eu acho muito bacana isso. Porque, assim, o Foquito, o pessoal da terceira idade, ele às vezes é muito carente de um contato, assim, sabe? De uma conversa, de ter alguém pra escutar, entendeu? Então eu sempre gostei muito, assim, eu sempre, desde a minha avó, assim, sempre fui muito presente na casa da minha avó, ela fez parte da minha criação, do meu crescimento, entendeu? Então, e de fato, é uma maneira de trabalhar diferente, quando você pega, sei lá, um atleta, uma pessoa adulta, uma criança, entendeu? Então exige mais paciência, exige mais a escuta, um contato bem próximo mesmo, entendeu? E, cara, pra mim é maravilhoso, eu recebo lá, eu chego na casa do paciente, tem um cafezinho, tem um bolinho pra mim, entendeu? Então, Isso são é os maravilhoso. fofos, né? Exatamente, cara, é o melhor público pra trabalhar o idoso, cara. Sim. Uma dúvida pessoal minha, Claro. que eu tenho, aquela questão de estalar o pescoço.
osso. Cara, eu tenho medo daquilo, eu tenho vontade, mas eu tenho medo Certo. sei lá... De quebrar. De quebrar, eu fiz até uma figurinha de você estar lá no Sim, pescoço sim, do sim. Shadrach lá. Eu falei, velho, é papo de estampa de camisa isso aqui. Beleza. Como que funciona aquilo ali? Certo. Aí já é um trabalho mais específico da quiropraxia. O que é a quiropraxia, Fuquito? É uma especialidade da fisioterapia que a gente trabalha muito com, assim, com autocuidado e envolve muito terapia manual. O que é terapia manual? É eu ter esse contato bem próximo mesmo, utilizando as minhas mãos. Seja para alívio de dor, no caso da quiropraxia, o que a gente faz? Eu até brinco, eu não sou estrelador de nada, cara. Eu não quebro nada, eu não machuco ninguém, eu não tiro nada do lugar e coloco. O que de fato é a quiropraxia? A gente identifica alguns bloqueios que você tem no seu corpo, seja assim, em relação às vezes até a parte emocional também influencia muito, postura, trabalho, enfim, tudo isso não transforma o nosso corpo no que ele realmente precisa, que é assim, tá em equilíbrio, entendeu? Então a quiropraxia trabalha com isso, identificar esses bloqueios e fazer um ajuste. O que é esse barulho que as pessoas às vezes se assustam ou sentem um alívio só de assistir? Dentro das nossas articulações, das nossas vértebras da coluna, a gente tem algumas moléculas de ar. É igual um plástico bolha, cara. E aí quando eu faço a manobra, ela estoura. Entendeu? É claro, quando envolve a cervical, a cabeça, dá um medo, cara. Porque de fato, parece que vai quebrar a pessoa. Mas eu até brinco. Falo, cara, você acha mesmo que eu ia investir meu tempo, meu dinheiro, isso tudo pra eu machucar O nome, uma pessoa, né? A entendeu? reputação. E depois que a pessoa faz a primeira vez, cara, ela perde o medo e aí fica viciada, entendeu? Inclusive é uma especialidade que as pessoas procuram bastante, entendeu? Porque hoje em dia quem não sofre com dor, né, cara? Na coluna, enfim, no corpo como um todo, entendeu? Mas você ainda vai Conseguir fazer. Vai conseguir, pode ter certeza. Espero. Pedro, a pergunta que não quer calar. Por que hoje em dia as pessoas vivem com tanta dor no corpo? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu costumo falar que é o seguinte, ô Foquito. Eu acho que as pessoas se movimentam menos do que deveriam. E o corpo precisa de movimento. Então, assim, não adianta. Às vezes até alguns médicos falam, você tá com crise de dor, você tem que ficar em repouso. Jamais, cara. O corpo é feito para estar em movimento, você tem que estar movimentando ele. Então, ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas trabalham muito, tem uma postura mais errada, é um mundo que a gente vive numa correria tão grande, entendeu? Então, assim, as pessoas sentem muita dor por isso. E também pela falta de cuidado, cara. De entender a importância de fazer um exercício físico, de deixar o corpo ativo, entendeu? Tudo isso influencia para que você tenha menos dores como um todo, entendeu? Mas, assim, envolve muita coisa. Uma alimentação bem balanceada, um bom descanso, o exercício físico, eu te falei, né, que seja uma musculação, seja, sei lá, um pilates, entendeu? Mas, assim, é mais isso, a falta de movimento, cara, entendeu? Você tem que estar ativo, tem que estar movimentando, tem que estar, entendeu? Você tem que deixar o seu corpo em movimento. Entendi. E quais são os erros mais comuns de postura hoje em dia? Cara, eu acho que isso aí envolve muito, assim, o uso do celular, porque hoje em dia não tem jeito, cara. O celular, antigamente eu acho que o celular era mais um luxo, né? Hoje em dia é necessidade, cara. Necessidade. Você ser um celular hoje em dia, resolve você não é tudo nada. pelo celular. Cara, exatamente. Então, assim, eu acho que envolve muito a questão do celular, o uso excessivo e a postura mais inadequada. Geralmente a gente tem a mania de usar o celular mais com a coluna assim mais curvada, né? A pescoço mais para baixo, assim. Então, tudo isso sobrecarrega a sua coluna como um todo, entendeu? Até o fato de caminhar, às vezes, de uma maneira errada, entendeu? Trazendo algumas compensações para uma perna do que em relação à outra. A falta de atividade física também influencia muito, entendeu? Eu acho que hoje a gente é muito carente também de algumas orientações, sabe? Sim. Porque por mais que a pessoa saiba que ela está com a postura errada, mas ela não sabe o que é uma postura correta. Então falta a gente, como profissional da saúde, instruir e ensinar, né, a maneira correta de você andar, de você sentar de maneira correta, fazer um agachamento, entendeu? Então acho que é mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Quando que uma pessoa deve procurar um fisioterapeuta? Quando que é o momento assim que você acha, tipo assim, não, eu preciso ir atrás do especialista? Cara, assim, não tem um momento certo. Tem até uma entrevista de um jogador, o Kaká, que já foi o melhor do mundo, enfim, é ídolo do nosso Brasil, que ele fala assim, perguntaram pra ele, qual que é o seu maior arrependimento na sua carreira, Kaká? Ele falou assim, cara, foi não ter tido um fisioterapeuta durante a minha carreira. Por quê? Muitas pessoas acham, igual eu te falei, que a fisioterapia, o Foquito, trabalha só com a reabilitação. O que é reabilitação? Vamos supor que você tem uma lesão no seu joelho. Qual que é a minha ideia? Fazer com que você volte às suas atividades
da melhor maneira possível, sem dor, sem limitação, entendeu? Então, assim, mas não é só isso. A fisioterapia trabalha com preventivo. Você não precisa estar em uma crise de dor ou se machucar para você procurar um fisioterapeuta. A gente também trabalha como como eu posso dizer, como realmente uma pessoa que faz parte da sua vida. Então, um atleta, por exemplo. Às vezes você só quer treinar e jogar, treinar e jogar, treinar e jogar. Cara, não tem jeito. Uma hora o corpo vai sentir, vai pedir um autocuidado, entendeu? Então, assim, não tem momento certo, assim, claro, num momento, às vezes, de dor, de crise, de uma lesão, não tem jeito, cara. Aí, mas na maioria das vezes, você tem que procurar um fisioterapeuta para você fazer a reabilitação correta. Mas hoje em dia eu atendo pacientes, cara, que já entenderam a importância de você fazer um preventivo e, assim, me acompanham e eu tô com eles há anos, cara. Eu atendo paciente há 4 anos, tá comigo, assim, entendeu? Não espera acontecer alguma coisa pra tratar, entendeu? E ainda mais hoje nessa área do esporte hoje, cara, tem que ter um fisioterapeuta no seu ciclo, cara, senão não tem jeito, cara. Acontece muito, assim, nos campeonatos, você precisa ver, assim, sabe? A galera se machuca Sim, e, cara. tipo assim, vem só um Brigadista. brigadista socorrer a pessoa. E, tipo assim, ele tá ali pra esse primeiro atendimento mesmo, mas ele não é uma pessoa especializada nisso, né? Então, Com às vezes, até certeza, qualquer cara. movimentozinho errado que você faz numa lesão que você tem pode se tornar uma coisa muito pior. Então, você tem que ter Claro. um E pensamento assim, e a melhor. gente como fisioterapeuta tem responsabilidade, né, cara? Assim, às vezes a gente até não dá tanta importância pra isso, a gente como profissional, mas, cara, é muita responsabilidade, cara. Eu já peguei cada caso assim, cara, que, meu Deus, eu já peguei pessoas assim que chegaram pra mim chorando de dor, travada. Teve uma situação que uma vez, cara, o cara tava no parto da filha dele, cara. Ele travou a coluna no dia do parto da filha dele. O médico entregou a roupa pra ele, a roupa de cirurgia pra acompanhar o parto. O que ele fez? Travou, cara. Acho que juntou a parte emocional, né, com o nervosismo. E ele travou, cara. Aí no outro dia ele chegou pra mim, Pedro, aconteceu isso, isso e isso. Travado, cara, travado assim, torto mesmo. E eu fui lá, fiz todo um trabalho de terapia manual e tudo, saiu zerado. Acho que é mais nesse sentido assim, cara. Inclusive, por exemplo, agora há pouco tempo eu tô patrocinando o time da Asgard, né, que é um time lá da nossa cidade. Sim. Justamente pelo fato de eu ver a carência, cara, de profissionais presentes na comissão técnica. Claro, o Ale, que é um dos técnicos, enfim, essa galera que tá mais por trás tem uma importância bizarra, cara, enorme. Na parte do treino, na parte de tática, entendeu? Mas a comissão técnica não envolve só o técnico. Então tem que ter um bom fisioterapeuta ali acompanhando os atletas, as necessidades dos atletas, entendeu? Claro, mas às vezes falta muito questão de estrutura, de recursos, entendeu? Sim. Então eu até falo, cara, o que eu puder ajudar as pessoas a minha ideia é essa, cara, entendeu? Então, assim, eu vi a oportunidade, a carência deles, como um todo do time, de um profissional. Já atendi alguns atletas do time, né? Eu atendi o Luiz, que é o Sadraque. E aí, a gente conversando durante o atendimento, eu falei, cara, como é que faz pra ajudar vocês no time? Eu quero ajudar, cara. Assim, não tô pedindo nada em relação à parte financeira, nem nada, eu quero ajudar vocês, cara. Porque ainda mais na nossa cidade, que é muito carente, né? De apoio, enfim, de ter essa força, dar essa força pros atletas. Sim. E a gente conversando no atendimento. E aí a gente falou, cara, vamos lá, vamos marcar uma reunião. Marquei uma reunião entre eu, o Ale e o Sadraque. Apontamos algumas coisas ali e eles abraçaram a ideia também. De fato, eles estavam precisando de um fisioterapeuta no time, né? Então eu cheguei pra somar com o time, tô aqui pra ajudar, também patrocino alguns times de futsal, também agora eu vou entrar no time de handball também lá da cidade, entendeu? Ah, bacana. E é uma curiosidadezinha também minha, tipo assim, já acontece muito, tipo assim, pelo fato de você ser formado, ser especialista e tudo mais, a galera recebeu uma mensagem de um amigo, sei lá, 10 horas da noite, amigo, cara. tô com dor aqui no ombro, o que é que eu Isso faço pra resolver? Foquito, isso é todo dia, cara. Todo dia. Eu falo que, cara, não tenho paz, cara. Não tenho paz. Já aconteceu de paciente me ligar meia-noite. Pedro, tava aqui jogando uma bola, jogando uma pelada. Tem como você vir aqui em casa? Eu falei, meu amigo, não tem como, cara. Meia-noite, era um domingo ainda. Eu falei, não tem como, meu amigo. Agora, se você esperar até amanhã, eu consigo te ajudar. Mas assim, isso não me incomoda. Não me incomoda, de verdade, cara. Porque você tem amor à sua profissão, Eu né? gosto muito, cara. Eu gosto muito. Então, assim, sei lá, às vezes eu tô na academia. Isso acontece com muita frequência, cara. Eu tô na academia. E, assim, é um momento que eu tenho pra mim ali, pra me cuidar também, né, cara? Que eu tenho que me cuidar pra poder cuidar dos outros. Cara, eu tô lá fazendo exercício assim, aí eu vejo que a pessoa tá só esperando terminar, cara.
aquele Já tempo fica de ali. descanso. Aí chega assim, aí sei lá, Pedro, eu tô usando aqui pra você ver. Eu falei, cara, eu te ajudo, cara, deixa eu dar uma olhada aí e tal. Pedro, eu tô com uma dorzinha aqui no ombro e tal. Eu falei, beleza, eu te ajudo, cara, entendeu? Então, assim, não custa nada pra mim, cara. Não custa nada. A pessoa tá me procurando porque ela tá precisando já, pelo menos, uma orientação, cara, de uma instrução, entendeu? Mas eu fico feliz com isso, cara. Eu fico feliz com isso. Eu acho que também é isso que falta para uns profissionais, né? Você se colocar no lugar da pessoa. E aí que entra um pouquinho também em relação ao meu tratamento e a minha sessão como um todo, né? Assim, eu priorizo uma sessão muito humanizada, né? O que que é isso? É você se colocar de fato no lugar da pessoa, cara. Entendeu? Assim, eu acho que a gente vive num mundo muito de pessoas muito frias, assim, sabe? Então, quando chega uma pessoa, assim, que tem um contato mais próximo, uma escuta, ali você já ganha um paciente, cara. Ali você já ganha um paciente. Porque eu posso muito bem, você pode me contratar, eu faço meu atendimento, a gente não pode nem conversar. Você é me pagar do mesmo jeito, meu trabalho vai ser o mesmo. Mas a parte do diálogo, da conversa, ela também faz parte do tratamento, cara. A pessoa se sente mais leve, às vezes pro idoso, por exemplo, é um momento que, no dia dele é um momento que ele fica mais ansioso. Por quê? Porque ele vai conversar, ele vai se distrair, entendeu? Então, assim, isso é o que a gente falta para muitos profissionais, cara. Tem um tratamento mais humanizado, se colocar no lugar da pessoa, cara. Ainda mais a gente trabalha com dor. Então, assim, e eu falo, a parte de dinheiro é consequência. Porque se eu te atender, eu fizer um bom atendimento, se você gostar do meu atendimento, você me indica. Para um amigo, para um conhecido, entendeu? Quem não sente dor hoje em dia? Mas, e aí o dinheiro vai chegar, de alguma maneira. Mas se eu faço um atendimento ruim, você não vai me indicar, você, às vezes alguém vai querer meu serviço e vai falar, pô, não vai nele não, cara, o cara não gostei muito dele. Então, assim, pra mim, eu nunca vejo como um dinheiro. E eu não falo isso aqui da boca pra fora não, cara, de verdade. Eu, de fato, durante a faculdade, já fui vendo mais ou menos o mercado. Eu falei, cara, como é que pode, cara? O mercado tá, assim, as pessoas são muito frias, cara. A gente da saúde, a gente é carente. Eu dou até um exemplo. Às vezes você vai, sei lá, no hospital, cara, você vê um médico que ele, sei lá, é educado contigo. Você já fala que ele é o melhor médico do mundo. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ter atendimentos ruins, a pessoa chegar ali e parece estar sendo obrigada a trabalhar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu priorizo muito, cara. Uma sessão leve, tranquila. Acho que também por isso que os pacientes gostam, assim, sabe? De me recebe com um cafezinho, com bolo, entendeu? Fica uma coisa mais leve pra todo mundo, cara, entendeu? E eu não saio com aquela coisa de casa de que, tenho que atender. Poxa, que não sei o que. Não, cara, eu gosto muito de ter esse contato bem próximo, assim, sabe? Até também de uma maneira do paciente se sentir inserido no tratamento dele, cara, entendeu? Eu falo, você não tem que ser refém do fisioterapeuta, do médico, entendeu? Você tem que ter um trabalho em equipe, cara. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então a gente tem que estar no mesmo entendimento, no mesmo caminho para o seu tratamento e a sua saúde ter só ganhar, entendeu? Entendi. E como que é a sua rotina, como que você concilia? Você estipula ali uma carga horária, tipo assim, eu vou trabalhar de 8 às 5, ou você tem além dos atendimentos domiciliares que você faz, tem um escritório que você atende as pessoas, um consultório, como que é essa logística sua? Certo, vamos lá, Foquito. Eu já trabalhei em algumas clínicas, né? Como eu falei, eu tenho 4 anos de formado, é pouco tempo, mas parece que pra mim já são anos já. E aí, assim, como eu não tive experiência durante o período da faculdade, né? Assim, a experiência que eu tive foi em um hospital. E tinha aquela loucura de pandemia, né? Você não consegue nem aprender, cara. É tanta coisa. E eu ainda mais fiquei no hospital de base, cara. Nossa senhora. Eu vi cada coisa. E aí, beleza. Eu não tive essa prática mesmo de estar numa clínica durante a faculdade, assim, sabe? De pegar um caso, de reabilitar. E aí, é até curioso, porque eu fiquei minha graduação todinha, cara, trabalhando em contabilidade. Em história de contabilidade. Ou seja, 5 anos da minha graduação toda, eu trabalhei em contabilidade, que é uma área totalmente diferente. Totalmente contrário. Totalmente diferente. Então, pela manhã eu tava vendo cálculo, imposto, conta. À noite eu tava vendo músculo. Mas o bom é que você se especializou pra cuidar agora do seu. Exatamente, cara. Mas pra você, como tudo tem um caminho, né? E aí, beleza, eu fui chegando próximo ali ao período de formação, de me formar. E começa aquela preocupação. Cara, será que eu vou conseguir arrumar um emprego na minha área? Será que vai ser difícil? Eu não tenho experiência, eu peguei pandemia, como é que vai ser, cara? E aí, curiosamente, o meu ex-chefe do escritório, ele percebeu, né, que eu tava meio desanimado, tava até atrapalhando meu rendimento mesmo no escritório, cara, entendeu? E ele pegou assim, me chamou e falou assim, cara, o que você quer da sua vida? Eu falei, pronto, agora lascou, vou ser demitido, cara. Eu falei, em que sentido? Que sentido? Eu, cara, pô, porque eu vejo você tá desanimado, cara, tá meio assim pra baixo e tal. Aí eu fui sincero com ele, cara. Falei, poxa, Raul, é o seguinte, cara, eu tô perto de me formar, assim, tá difícil conseguir, cara, emprego, assim, sabe, eu não tenho experiência com nada, cara, eu peguei pandemia, eu tô me sentindo perdido, cara, perdido. Eu saí da faculdade, Foquito, eu olhei pro lado assim e falei, cara, o que eu vou fazer agora?
Porque, de fato, cara, a faculdade não te prepara, assim, pro mercado de trabalho, cara. Eu até falo, até às vezes exagero da minha parte, mas não é, cara. Hoje, se eu usar, assim, 15% do que eu aprendi na faculdade é muito, cara. O resto foi o que eu fui atrás, de aprender, de Na ensinar, prática entendeu? ali, né? Então, e beleza. Ele percebeu que eu tava meio desanimado no trabalho. E, coincidentemente, nesse período, ele também a gente fazia serviço de contabilidade para várias clínicas, né, de fisioterapia, enfim. E uma empresa ia fazer uma abertura. Ia começar uma empresa do zero. E aí ele viu essa oportunidade. Falou, cara, eu vou te indicar para essa clínica. Me indicou, mandou meu currículo. E a clínica também, assim, foi meu primeiro emprego como fisioterapeuta. Eu achei bem bacana. Eu sou muito grato até hoje a essa empresa, que é a Fisintegra. Da Tati, a Tatiana, que me ajudou muito, assim, porque ela podia muito bem. É lá no Ocidental mesmo? Não, é aqui na Asa Norte, foi aqui perto da Asa Norte aqui que a gente elaborou essa clínica. Ela já tinha uma clínica em outras unidades de Brasília, só que ela sempre teve o desejo de ter algo dela, assim, sabe? Essas clínicas que ela tinha, ela era sócia, né? Então ela sempre quis ter essa vontade de abrir uma dela mesmo e tal, do jeito dela. E o que eu gostei muito, cara, que eu sou muito grato até hoje, porque ela podia muito bem, ainda mais que é uma coisa nova, ela contratar um fisioterapeuta formado, experiente, tudo. E ela não, cara, ela me deu oportunidade. Ela me deu oportunidade, assim, claro que você fica em choque, né? Eu não tinha experiência de nada. Nunca tinha aprendido, assim, o que eu sabia era da faculdade, cara. E o resto foi tudo que eu fui atrás. Mas foi um período muito importante pra mim, cara, muito importante mesmo, assim. Essa chance que ela me deu de me moldar, né, da maneira, assim, que ela via, como ela tinha experiência com clínica, de me moldar pro mercado de trabalho, de ser diferente em relação ao tratamento, entendeu? Então, eu sou muito grato. Aí eu fiquei nessa empresa durante 2 anos. E aí veio a oportunidade também de uma clínica lá da cidade onde eu moro, na cidade ocidental, me contratou. E também foi mais ou menos o período que eu me tornei pai, né? Então pesou muito essa questão de morar mais perto de casa, de trabalhar mais perto de casa. Querendo ou não, a gente mora longe, cara. A gente sofre muito com questão de deslocamento, de trânsito, entendeu? Então, assim, cara, é bem cansativo. Você trabalha 8 horas e pega 4 de trânsito. Não, então... eu falava assim, cara, às vezes eu cansava mais no deslocamento do que no próprio trabalho, cara. Verdade. Entendeu? Então eu já chegava em casa cansado, eu tinha só que dormir e acordar pra trabalhar no outro dia. E aí essa clínica era perto de casa, eu vi a oportunidade, também coloquei na balança ali, eu falei, cara, eu vou lá. Saí dessa empresa da Asa Norte e fiquei 8 meses nessa clínica lá de Brasília. E aí, assim, eu até fico feliz porque essa minha chefe, que me deu a oportunidade lá atrás, ela sempre teve, assim, ela ficou bem com raiva de mim quando eu falei que ia sair de lá, cara. Porque, assim, eu sempre quis, assim, ser diferente, sabe? Nunca quis ser melhor do que ninguém, cara, até hoje. Mas eu sempre aproveitei as oportunidades, cara. Então, assim, ainda mais em clínica, cara, é normal, tá? Quando um funcionário sai, um fisioterapeuta sai, os pacientes sentem falta, né? Porque você cria um vínculo, você cria um contato, entendeu? Então, quando eu saí de lá, a preocupação dela era em relação a como é que ser os atendimentos, né? Assim, o público e tal. E ela sempre teve essa coisa. Pedro, tô muito feliz por você, cara, de verdade. Espero que você alcance aí novas metas, novas oportunidades e tudo. Mas ela ficou com raiva de mim, mas hoje ela já me perdoou já. Tanto que beleza, eu fiquei nessa empresa da Cidade Ocidental 8 meses. E ela abriu uma nova unidade, essa minha chefe, aqui no Sudoeste. Ela falou, Pedro, é o seguinte, cara. Ela veio com a proposta que era basicamente eu iria trabalhar menos dias na semana e financeiramente nem mudar tanto do que eu tava recebendo. E eu sempre, assim, gosto muito dela, ela sempre teve um carinho muito grande por mim, então eu fui lá e voltei. Mas tudo isso sempre no domiciliar, entendeu? Sempre no domiciliar, então eu me virava. Sei lá, às vezes eu tava ali pela manhã numa clínica, à tarde eu tava atendendo, à noite também tava atendendo, também, dando aula, entendeu? Aí beleza, eu voltei pra essa empresa de Brasília, que ela abriu a nova unidade. Fiquei lá um período também. Mas sempre com esse desejo de trabalhar muito pra mim mesmo, sabe? Não só visando a parte financeira, mas também a questão de ser uma área muito boa, a gente, como profissional, assim, sabe? Que pra às vezes a pessoa é mais prático, né, cara? A gente ia até a casa dele, ir ao encontro dele pra oferecer um serviço de saúde. E aí, beleza, acabou que também não deu certo nessa empresa que ela abriu, nessa nova unidade. Saí de lá e hoje eu trabalho só com domiciliar, cara. Só com domiciliar. Então eu levo o serviço de quiropraxia, eu levo o serviço de fisioterapia ortopédica, reabilitação, autocuidado, enfim, tudo no conforto da casa do paciente, entendeu? Como eu te falei, às vezes pra ele é mais prático, não ter que sair de casa, enfim. E estamos aí até hoje, assim, cara. Assim, sou muito... depois que eu entrei de cabeça no domiciliar, cara, pra mim foi o divisor de águas da minha carreira, cara.
Assim, é o que me deu uma alavancada, até em relação lá onde eu moro também, né? Quando eu fiz o curso de quiropraxia, inclusive, nunca passou pela minha cabeça, cara, trabalhar com quiropraxia. Mas eu sou muito da questão de oportunidade, cara. Pra mim, a oportunidade bate uma vez na sua porta e você tem que aceitar e tem que ir pra cima. Eu vi a oportunidade de fazer o curso, fiz o curso, aí eu falei, cara, o que vai fazer eu destacar? Me destacar. E onde eu moro, a gente sempre cresce com essa ideia de que, assim, não dá pra você crescer na cidade, a cidade é pequena. Aquele famoso ditado de o santo de casa não faz milagre, né? Cara. Não, e assim, pô, aqui é cidade de dormitório, pô, só vem aqui pra dormir e volta pra trabalhar em Brasília. Eu falei, cara, será que é assim mesmo, cara? Fiz o curso, beleza. Falei, cara, vamos lá. Se eu atendo aqui em Brasília, eu sou só um em meio a centenas, sei lá, quantos quiropratas tem em Brasília hoje. Por mais que eu faça um bom atendimento e seja diferente, é difícil eu ter um destaque, entendeu? Devido à grande quantidade de profissionais, né? E lá onde eu moro, não, cara. Lá onde eu moro tinha só um quiroprata. Que também ele é muito um amigo, o Fábio, enfim, a gente tem uma amizade muito boa. Ele também trata de mim às vezes, entendeu? E aí eu falei, cara, beleza, tem o Fábio. O Fábio tem um espaço físico. Eu não. Eu falei, cara, eu vou domiciliar, cara. Vou pro domiciliar, então assim, procurei ser um diferencial em relação a isso, né, de estar na casa das pessoas, e foi o que me destacou, assim, sabe? Porque o que eu te falei, às vezes pra pessoa é mais prático, não ter que sair de casa pra ir pra alguma clínica, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, cara. Então hoje eu trabalho só com domiciliar, é uma área muito boa mesmo, assim, sabe? De ter esse contato mais próximo com o paciente, eu tenho mais flexibilidade com o horário, não tenho aquela coisa de seguir algumas normas de algumas clínicas, entendeu? Tem um tratamento bem individualizado. Assim, é uma atenção 100% focada só naquele paciente, entendeu? De sentar, de escutar, de orientar, entendeu? Que às vezes por conta, às vezes em clínicas não tem esse contato e essa atenção toda devido à grande quantidade de pacientes, entendeu? Então assim, então depois que eu entrei no domiciliar de cabeça, cara, pra eu sair é bem difícil, assim, cara, bem difícil. Tá gostando, né? Se formou em qual faculdade mesmo? Cara, eu me formei na Unidesc, Na Unidesc. é uma faculdade ali próxima ao Ocidental, 4 anos de graduação. E, assim, foi um período de muito aprendizado pra mim, cara. Muito aprendizado mesmo, assim. Mas é o que eu te falei, se não for, assim, a questão de eu ir atrás, de estudar, ainda mais que eu peguei pandemia, cara. Então, assim, a faculdade foi importante só pra mim, assim... A pandemia ficou tendo aquelas aulas online, né? Nossa, que acaba cara, que você foi não horrível, aprende cara. tanto quanto uma Foi aula horrível. presencial. E como eu te falei, eu sempre fui muito participativo, sabe? E, cara, na pandemia foi difícil, cara. Não vou negar, não. Porque eu começava a assistir aula sentado, aí depois você já ia... Deitando. Quando você eu tava dormindo já, cara. Então, pra mim, foi muito difícil a pandemia. Nessa questão de não ter mais o contato próximo, assim, né? Porque na faculdade, quando você vai, por exemplo, você já tá ali, cara. Então, mesmo você não querendo, você já tá ali. Você tem que tentar aprender, tem que escutar, né? Agora, na pandemia, não, cara. Porque era só pegar o celular, ligar ali, entendeu? E aí foi difícil pra mim, cara. Não vou negar. E- Questão de foco também foi bem difícil. E quando você forma, por exemplo, quando você forma em medicina, você tira o CRM, quando você forma em direito, você tira o AB. Quando você se forma em fisioterapia, você faz alguma prova também, alguma coisa? Então, você tira algum documento? Como Então, é que a gente funciona? emite o documento, né, que a gente chama de CREFITO, que é um Conselho Regional de Fisioterapia. Ele que rege a questão de diretrizes da fisioterapia, questão de direitos, questão de valores, entendeu? Não precisa fazer prova, então a gente paga ali uma taxa anual, né, que a gente emite esse documento, o CREFITO, e é o que te dá, assim, O respaldo. o respaldo para você atuar de maneira legal, entendeu? Então, mas assim, não precisa de prova, claro. Não é porque não precisa de prova que você tem que deixar de estudar, cara. Então, assim, eu sou uma pessoa que me dedico muito. Me dou muito para os atendimentos, sabe? Não é receita de bolo. Por exemplo, se eu tiver a mesma coisa que você, sei lá, a gente tem uma hérnia de disco na coluna. Tem coisas que você pode fazer que eu não posso, cara. Entendeu? Então, assim, você tem que entender que cada caso é um caso, entendeu? Então, é a questão de você mesmo estudar, de procurar, de ir atrás, até porque na área da saúde, não só da saúde, mas também como um todo, você tem que se atualizar, cara. Porque sempre os estudos estão por aí para provar e mostrar coisas novas, entendeu? Mas, assim, não precisa de prova, mas precisa também de ter a dedicação e ter o estudo para você ser bem capacitado e fazer um bom atendimento, oferecer um serviço de qualidade, entendeu? Entendi. Até porque, que nem você já falou aí, né? Quando você faz um serviço de qualidade, o boca a boca é o melhor marketing que você pode ter, né? Tipo assim, sei lá, você vai lá, atende, como eu falei no início, você costuma muito atender a galera da terceira idade e tudo mais, então
E essa galera, elas quando elas às vezes estão tão acostumadas, às vezes, assim, a uma galera ficar tratando eles mal, a maltratar, essas coisas assim, que quando chega uma pessoa que começa a Sim, tratar cara. bem, tem um carinho, tem um amor, eles criam, sei lá, um vínculo com vínculo, aquela pessoa, cara, é é um um amor vínculo. e te agrada, e quer te agradar, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer te deixar feliz, sabe? É É bem exatamente isso, legal. porque a gente vive num mundo muito frio, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim. E assim, eu não me tornei assim depois que me tornei fisioterapeuta, cara. Eu sempre fui muito assim, de conversar, de ser bem receptivo, de, sei lá, chegar num lugar, cumprimentar todo mundo, entendeu? A gente é carente de pessoas assim, cara. Então, igual você falou, quando a gente tem um contato com uma pessoa assim, a gente até às vezes até estranha, né, cara? Mas assim, eu falo assim, é porque você tem que gostar muito do que você faz. E o que eu faço é o básico, cara. É o básico. Você conversar, você orientar, você tá ali, sei lá, com um idoso. Ele cria de fato um vínculo, cara. Eu falo, o paciente idoso é o paciente mais fiel que tem, cara. O paciente mais fiel. Ele raramente vai desmarcar contigo. Ele chega pra mim com uma condição pra eu tratar, eu melhoro aquela condição, ele quer estar ativo, entendeu? Então, assim, falta profissionais assim, cara, não vou negar. Eu conheço histórias assim de clínicas que eu já escutei histórias de que um paciente foi pra uma clínica, cara, o fisioterapeuta nem tocou nele. Caramba. Entendeu? Assim, que é o mínimo. O mínimo, você tem que tocar, você tem que sentir, você tem que ter esse contato próximo, sabe? Então falta muito disso dentro da sua área, entendeu? Porque eu vou te negar, vou assumir, já não é uma classe tão unida, sabe? Fisioterapeuta hoje em dia não se dá muito bem com outros não, sabe? Então se você deixar isso passar para os seus pacientes também, cara, eles não têm culpa. Não tem culpa. Ele não tem culpa se você teve um dia ruim, se você não tá se você não tá num dia legal, mas você tem que sempre oferecer o seu melhor, cara. Sempre. Eu por vários dias tava tendo um dia ruim, um dia cansativo, um dia estressante. Colocava um sorriso no rosto e ia, cara. Meu paciente tem nada a ver com o meu problema, cara. Nada. Ele tá me procurando porque ele precisa de ajuda, entendeu? Então, assim, não tem por que eu descontar os meus problemas pessoais no paciente, entendeu? Mas falta disso. Não só na minha área, mas no mundo como um todo, cara. De você ter mais cordialidade, né? Ser mais humano com as pessoas, né? E quando, igual você falou, quando a pessoa tem um contato com a pessoa assim, ela acha que você é o melhor do mundo, cara. Mas eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu só gosto do que eu faço E faz com e me amor. coloco no lugar do paciente e faço com amor, entendeu? É. Se todo mundo fosse um pouco assim, cara, acho que a gente viria num mundo melhor, né? É, No sentido de se colocar no lugar da pessoa, de escutar, entendeu? sim. Mas a gente trabalha assim, é trabalho de formiguinha, cara. Eu fazendo meu trabalho aos pouquinhos, assim, eu conseguindo inspirar uma pessoa, ajudar uma pessoa, pra mim já valeu a pena já, cara, entendeu? Já valeu a pena. Estalar o corpo faz mal ou é mito? Eu costumo muito estalar o dedo, assim. Me falaram que isso faz mal, diz que desgasta, não sei Cara, o que, vamos alguma lá. coisa aqui. Isso é uma questão bem delicada, assim, porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. O que é a questão do estralo? É o que eu te falei. A gente tem umas moléculas de ar nas nossas articulações. Então, assim, o estralo é basicamente você, ó, isso aqui é o estralo. Quer dizer que que eu ajustei alguma coisa? Não. Por que pode ser um mito? Porque as pessoas acham que, assim, pra você ter um alívio, você tem que ficar se estralando. Mas o estralo nada mais é do que uma molécula de ar, cara. Você não tem que precisar ficar se estralando toda hora. E aí entra outra questão que aí, de fato, já é uma coisa mais comprovada mesmo. Além dessa questão de ter alguns gases nas nossas articulações, a gente tem um líquido sinovial. O que é líquido sinovial? É o que lubrifica as suas articulações para não ficar ressecada. Quanto mais você estrala esse barulho, esse líquido vai se diminuindo. Consequentemente, você pode ter uma lesão, você pode ter um ressecamento nas suas articulações, entendeu? Mas assim, cara, eu sempre falo, eu não recomendo ficar se estralando, tá? Até porque é melhor você procurar um profissional, cara. Porque, de fato, você estralar ali dá um alívio. Mas um alívio momentâneo. Depois essa dor volta. Cara, eu já peguei cada caso. Eu já peguei um caso uma vez de um paciente que ele saiu pra jantar com a família dele, com os filhos também. Aí a filhinha dele pegou o pescoço dele e virou o pescoço do cara. Aí fez um barulho danado. Ele travou o pescoço, cara. Então é assim, é o que eu te falo. Eu não sou estralador de nada, cara. Você tem que entender a necessidade. É toda uma técnica, sabe? Você não posso chegar aqui e você e se estralar, não, cara. Você tem que procura um profissional capacitado, orientado, que tenha confiança, que te passe confiança, entendeu? Mas assim, não recomendo ficar se estralando, não, cara. Os dedos é uma mania mais, assim, às vezes é involuntário, né? Você tá ali, estrala os dedos. Mas assim, cara, mexer com coluna, pescoço, procura um profissional, cara. Procura um quiropraxista, um fisioterapeuta, entendeu? Me procura também, se tiver como. O alongamento realmente previne lesão? Certo, vamos lá.
o alongamento por si só, ele não é o principal responsável por não ter lesão. O que é o alongamento? Ele meio que prepara o seu corpo para aquela atividade física. Seja em relação à força, seja em relação à corrida, entendeu? Mas ele necessariamente não é o que previne lesão. O que previne lesão? Entra naquilo que eu te falei, cara. Você tem que estar ativo. Você tem que estar se movimentando. Você tem que fazer, às vezes, sei lá, um trabalho mais específico, entendeu? Ter um acompanhamento, de fato, com um fisioterapeuta aqui para entender suas necessidades, entender o que você precisa melhorar, o que não precisa, entendeu? O alongamento, ele é mais um complemento, tá? Mas nada substitui o exercício físico. Um exemplo, vamos dar um exemplo então no vôlei. Eu preciso trabalhar questões em que o atleta vai realizar durante um treino ou num jogo. Então, um trabalho mais específico, de explosão, de salto, de pouso, de ataque, de defesa, entendeu? Então, assim, você tem que sempre estar preparando o seu corpo para aquilo que você vai realizar. Sim. Então, não tem porquê, sei lá, você é um atleta de vôlei e colocar você para chutar uma bola, cara. Não tem porquê. Eu tenho que entender a sua necessidade, o que precisa melhorar, trabalhar em cima daquilo, entendeu? Mas o alongamento, ele é importantíssimo, tá? Ele é importantíssimo. Eu sempre falo para os meus pacientes que você tem que, sei lá, às vezes trabalha um tempo sentado hoje em dia, né? Levanta um pouquinho, cara, dá uma alongada na coluna, no pescoço, entendeu? Ele é importante, tá? Mas ele por si só não é o que vai prevenir ou fazer com que você não tenha uma lesão, tá? Então é basicamente isso. Entendi. Eu vi até uma pergunta aqui, e me achei até legal, porque eu aconteceu isso comigo. E eu parei de ir pra academia por conta disso, que é dor muscular depois do treino é algo bom, porque eu fui pra academia, eu matriculei na academia e falei, não, vou focar, vou perder minha barriga, não sei o que e tal. Malhei um dia, no outro dia eu acordei, um dia. Meu Deus. No outro dia eu acordei que eu não conseguia descer a escada bem assim, ó, travado, não conseguia mexer nada no meu corpo, trabalhava bem assim, ó, virando assim, ó. E o porquê isso? É porque o Cara, nosso corpo vamos não lá. tá acostumado, qual a explicação? Vamos lá. O que é comum acontecer nessas questões assim, né? O que é essa dor muscular? Em alguns momentos ela é boa, tá? Por quê? Porque é sinal que o seu corpo tá ativo, cara. Por que o seu caso, às vezes, você sentiu um desconforto tão grande? Eu imagino que você estava um tempo parado. Muito tempo, eu nunca tinha feito academia. Ah, foi na primeira vez? Foi. Então, logo o primeiro contato foi horrível, né? Foi. O que é, então, na academia, o que a gente faz? A gente trabalha muitas vezes questão de ganho de... Pra eu ganhar massa muscular, tem que fazer peso, tem que levantar peso, cara, não tem jeito. E a hipertrofia, a gente de fato tá machucando o músculo. O que ele vai entender? Cara, de tanto esse cara tá me machucando aqui, o músculo, eu preciso aumentar minha resistência, minha dor, entendeu? O que ele vai fazer também, você que não tava acostumado? Ele vai mandar essa resposta de dor pra você, pra tipo assim, cara, vamos parar, você nunca fez isso aqui na sua vida, você vai fazer isso aqui por que agora? Então assim, essa dor muscular é normal, até um período de adaptação em relação aos treinos, mas não necessariamente ela tem que fazer parte. Que a gente já entra em outra questão. Eu trabalho muito com terapia manual, né? Então as pessoas procuram muito, assim, sei lá, desconfortos na coluna, pescoço, enfim. Devido a esses fatores que eu te falei lá atrás, às vezes postura errada, trabalho, enfim, imagina que as nossas fibras musculares, elas se deslizam entre elas. E por esses fatores, esse deslizamento não acontece de maneira mais correta do que deveria acontecer. O que causa, então? Um nó, cara. Então fica travado mesmo, fica rígido. O que a gente tem que fazer? Identificar esses pontos de tensão muscular e desativar eles, entendeu? Assim, a dor muscular, ela não precisa ser tão presente assim na sua vida para você ter resultado, tá? Mas é comum, ainda mais pessoas que estão paradas há um tempo e voltam a fazer alguma atividade física, entendeu? Mas basicamente é mais a questão de resposta do seu corpo, tá? Assim, claro que assusta, a gente deu vontade de voltar. Você voltou depois de quantos dias, Foquito, pra academia? Não voltei mais. Até hoje? Até hoje, eu fui um dia, mas eu fiz só a parte de cima. Aí eu falei assim, cara, se eu fiz a parte de cima, eu fiquei assim, quando eu fizer perna, eu não levanto da cama. Levanto da cama. Então, Nunca mais voltou. Aí nunca mais voltei. Aí ficou lá Certo. aberta a matrícula, depois eu só tranquei. E, cara, isso é bem comum, porque as pessoas acham que essa dor vai persistir por anos, cara. E aí não volta mesmo. Mas, cara, tem que fazer, cara. Tem que fazer, assim, o Foquito. Eu falo que a atividade física, o exercício físico, cara, ele tem que fazer parte da sua vida de alguma maneira, cara. Não tem jeito. Hoje em dia, as pessoas falam, mas não tenho tempo. Cara, quem tem tempo hoje em dia, cara? Quem tem tempo? Não tenho coragem. Se fosse pra ter coragem de fazer coisa na sua vida, você não faz nada, cara. Você fica só deitado. Então, assim, tem que se inserir na sua vida como se fosse um trabalho, cara. Porque é o momento que você tem pra se cuidar, cara.
é tipo aquela questão, eu acho que não existe falta de tempo, às vezes existe falta de prioridade, às vezes você não prioriza isso, porque se você quiser, você dá um jeitinho. Dá um jeitinho, inclusive cara. tem academias aqui, não deve ter academias que é 24 horas, você consegue ir qualquer E hora outra, pra você não malhar. precisa ficar 1, 2 horas na academia, cara. Você fazer meia hora de atividade física na sua rotina, já tá ótimo, cara. Eu não vou por desleixo mesmo, assim, porque eu falei desleixo porque eu fiquei com muita dor. Eu falei assim, não vou passar por essa dor, não. Deus Não, me é livre. normal, a pessoa traumatiza, cara, entendeu? Mas assim, faz parte do processo, entendeu? E você só tem que já ganhar. Porque assim, cara, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Entendeu? Eu posso te instruir, eu posso te aconselhar, te orientar. Mas se não partir de você a vontade de se cuidar, cara, não tem jeito. É a mesma coisa dos meus pacientes, cara. Não adianta. Ele me procurar ali, às vezes, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e achar que só eu vou fazer um milagre e vou tirar ele da dor, da crise, entendeu? Não, ele tem que inserir o exercício físico, uma boa alimentação, entendeu? Uma boa gestão de água, tudo isso faz parte, entendeu? Mas você tem que voltar, cara. Não fica parado não, você tem que voltar. Vou voltar. O corpo não é uma máquina, não. Qual o caso mais impressionante que você já tratou? Vixe, cara. Assim, tem alguns. Esse caso que eu te falei do parto foi um caso bem curioso, porque eu nunca tinha presenciado, né? Pra mim foi uma história bem curiosa. Mas eu sempre destaco, assim, uma história desde... Assim que eu comecei a atender, né? Na clínica aqui em Brasília, que eu era recém-formado. E aí, cara, logo, acho que na primeira semana... Isso às vezes nem é tão certo que eu vou falar, tá? Logo na primeira semana, chegou um paciente pra mim que ele tinha... uma ruptura total do tendão de Aquiles, do tendão do lado do calcanhar, né? Ele ficou 6 anos sem jogar bola. No dia que ele voltou a jogar bola, ele estourou o tendão. E aí fez a cirurgia. Inclusive uma das lesões piores que você pode ter é tendão de Aquiles, cara. Chegou pra me reabilitar. E eu assim, cru de tudo, cara. Não tinha experiência de nada. Nada. Devido à falta de experiência na faculdade, enfim. E ele chegou pra mim assim e falou: Pedro, você já fez tratamento parecido com o meu? E eu falei assim, já, cara, com certeza. Nunca tinha atendido ninguém, cara. Ele não precisava saber disso, né? Também eu quis passar confiança pra ele. E aí, beleza. Eu sempre fui muito dedicado, então assim, eu fiz a avaliação com ele, entendi a necessidade dele, tá, em relação à cirurgia. E aí fui e reabilitei ele, cara, assim, fiz um tratamento bem bacana pra mim, ou pra ele, assim, ele me agradece até hoje. Eu sempre falo que eu sou muito chato com meus pacientes, assim, sabe? No bom sentido de ter um contato bem próximo, sabe? Se você procurar fazer um atendimento, cara, você pode ter certeza que eu, no outro dia eu vou te mandar mensagem, eu vou perguntar como é que tá a sua rotina de sono, se fez o que eu passei pra você fazer em casa, entendeu? Então tudo isso faz parte do tratamento. Eu acho que esse destacou um pouco porque foi o meu primeiro, assim, caso que eu peguei de fato de uma cirurgia, né? Então eu vou levar pra sempre comigo, assim. Mas já peguei vários casos, cara, de pessoa travar a coluna. É o que mais me acontece, assim, sabe? De me procurar. De idosos também, que me procuram. Enfim, cara. Mas esse, pelo fato de ter sido o primeiro, pra mim foi o que mais teve um destaque, assim. Uma coisa que eu vou levar pra sempre comigo, assim, sabe? E já teve algum paciente que chegou travado, assim, e saiu andando normalmente? Já, cara. Ixi, a maioria. Porque às vezes, assim, a gente se assusta, né? A gente acha que, de fato, você vê uma pessoa travada, você acha que a pessoa não vai voltar a andar nunca mais, cara. E a pessoa também nessa condição, ela não imagina que ela vai ter uma melhora. Mas não é tão grave quanto parece, tá? Eu até falo que, assim, as pessoas me procuram muito pelo fato de falar assim, Pedro, eu fui pegar um negócio no chão e eu travei a coluna. Cara, raramente é por esse motivo só. Provavelmente você já tinha alguma predisposição, já tem alguma lesão, e ali foi só o gatilho. Mas assim, a gente consegue fazer um trabalho bem feito de se colocar de fato no lugar do paciente, entender a necessidade dele e fazer um trabalho assim, o que tem que ser feito, sabe? Você não tem que iludir o paciente, de assim, claro, tem casos que eu falei, cara, em uma sessão só eu não consigo te ajudar. Preciso que a gente faça mais de uma sessão, um acompanhamento mais certinho, entendeu? Mas eu já peguei pessoas assim que chegou pra mim travada, chorando de dor, cara, saiu... Assim, eu até falo que eu fiz um alinhamento, balanceamento, fiz uma cambagem com elas, fez tudo, entendeu? Mas acontece com frequência, tá? E se acontecer, procura um fisioterapeuta, cara. Não seja refém de remédios, porque o remédio não vai tratar a sua dor. O efeito desse remédio vai embora, essa dor tem a chance, grande chance de voltar, entendeu? Então eu até falo que é só na fisioterapia que a gente trabalha de fato na origem do problema. Então, assim, de onde está começando esse problema? Por que dói? Quando que dói, entendeu? Mas, assim, acontece com frequência das pessoas travarem e me procurar, assim. Muita frequência mesmo. Sim.
Qual é o exercício que as pessoas fazem errado com mais frequência? Que às vezes até você vê assim, fazendo e fala, meu Deus, tá Cara, eu acabando acho com que o corpo assim, dela. tem muitas pessoas que me procuram assim, até pra tirar dúvidas de treino, cara. Eu não sou educador físico, tá? A experiência que eu tenho com academia, assim, tem uma parte mesmo de família, que meu irmão, ele é educador físico, personal treina há algum tempo. E eu também sempre gostei muito de malhar. Mas eu acho que nem um exercício específico, porque eu acho que é mais um movimento. Qual que é esse movimento? O agachamento, cara. O agachamento, você não realiza só ele na academia, cara. Por exemplo, você quer ir no sanitário, no banheiro, você faz um agachamento. Você está sentado numa cadeira, vai levantar. É um agachamento, entendeu? E qual que é a maneira correta de você fazer um agachamento? A gente tem um costume muito de estar com a perna esticada e, sei lá, vai pegar uma caixa ali com a perna esticada e pega. Só que a gente tem que usar o joelho, cara. O que a gente tem que fazer com o joelho? Flexiona o seu joelho, dobra o seu joelho, faz aquele movimento. Quando eu uso o joelho para fazer um agachamento, eu tiro aquela sobrecarga de cima da coluna. Então eu vejo muito isso, não só em academia, mas no dia a dia. A pessoa fazer esse movimento errado, entendeu? E sempre assim, na academia, assim, claro, procura um professor, se você tiver dúvida de algum exercício, se tiver dificuldade, porque você faz um exercício errado, você pode ter uma lesão, né? Uma coisa mais séria, entendeu? Então você tem que sempre estar procurando a orientação correta, não achar que você... Eu vejo muito isso na academia, né, cara? As pessoas às vezes falta, sei lá, ver um vídeo na internet, copia um treino da internet, já quer fazer, sem um preparo, sem uma metodologia, sem saber se está certo, se está errado, se ela precisa fazer ou não, entendeu? Então, assim, procure realmente um profissional para te orientar, para te capacitar, entendeu? E eu acho que, na experiência que eu tenho, é esse movimento de agachamento, cara. Geralmente as pessoas fazem isso e trava a coluna ou sente um desconforto, entendeu? Então, assim, sempre que for agachar, cara, usa o joelho. Flexiona o joelho e pega aquele objeto, entendeu? E também fortaleça, cara. Fortaleça. Tenha um corpo forte para você assim, proteger a sua coluna e também você tá se sentindo bem consigo mesmo, entendeu? Tendo um autocuidado, entendeu? Então, mas eu acho que é isso. Qual é o hábito simples que evitaria muita dor? Cara, vamos lá. Um hábito simples que evitaria muitas dores. Eu acho que, assim, não é nem um hábito, mas eu acho que uma necessidade. Eu sempre vou bater nessa tecla, cara, exercício físico, cara. Você tem que estar ativo, cara, se movimenta, tem que estar se movimentando. Eu acho que um hábito que a pessoa pode incluir seria, de fato, estar mais ativo, fazer uma boa alimentação, entendeu? Tomar bastante água, entendeu? Ter uma boa noite de descanso. Tudo isso influencia para que você tenha um corpo menos tenso, com menos dores, entendeu? Mas assim, é aquela coisa bem clichê, né? Você tem que fazer uma coisa até virar hábito. Depois que virar hábito é mais prático, cara. Mas eu bato muito na tecla da atividade física, tá? Exercício físico. De se cuidar. Ah, eu não gosto de malhar, então, cara, faz uma caminhada, faz uma pedalada, faz uma natação, entendeu? Só não fique parado, cara. Não fique parado porque você só tende a perder. Você começa a ter fraqueza, se sente desanimado, se sente com menos foco no trabalho, em casa, entendeu? Então, assim... Inclua o exercício físico na sua vida como se ele fosse uma prioridade e fizesse parte da sua rotina, assim como você trabalha, assim como você dorme, assim como você come, cara. O exercício físico, ele tem que ser o hábito principal assim, na nossa vida, sabe? Eu acho que a gente precisa... Assim, eu até fico feliz que hoje as pessoas acham que estão se cuidando mais, tá? Em relação a antigamente. No sentido de realmente ver a necessidade, a importância. Eu acho que também, ao mesmo tempo, reflete muito em relação a um mundo muito doente que a gente vive, né? Falando de doenças psicológicas, né? Então, eu acho que é um escape muito grande, assim, para quem sofre com essas questões de ansiedade, depressão, enfim. Incluir isso físico no dia a dia, para se sentir bem, se sentir mais vivo, se sentir mais feliz, entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Exercício físico é tudo, cara. Tenha um corpo ativo. Você já quebrou alguma parte do corpo, não? Cara, não. Não, Espero não quebrar. Mas, assim, eu já tive algumas lesões, né? A gente, como criança, assim, cara, eu gosto muito de futebol, já machuquei os meus dedos, tornozelo, enfim. Mas eu mesmo, especificamente, não quebrei, cara. Inclusive, morro de medo de quebrar, cara. Porque eu tenho medo de quebrar e como é que eu vou trabalhar, cara? Como é que eu, sei lá... Eu vi no seu Instagram que você joga futebol, eu fiquei curioso saber se você tinha quebrado alguma parte aí. Cara, eu sempre gostei de futebol, assim, me arrisquei, inclusive o que fez eu gostar muito de esporte como um todo foi o desejo, acho que como muitos meninos têm, né, enquanto novo, de ser jogador de futebol. Enfim, não deu certo, e foi uma questão também que fez escolher a fisioterapia. E aí eu continuei jogando só assim, umas peladinhas e tal, uns futebolzinhos lá onde eu moro.
Só que eu fiquei por muito tempo sem ir, porque eu tinha medo de machucar, cara. Tinha medo de, sei lá, alguém, sei lá, vir na maldade me machucar. Eu, exemplo, vai que eu machuco minha mão, cara. Como é que eu vou trabalhar sem minha mão, cara? Minha mão é um investimento de trabalho. É como você trabalha pra você mesmo, não É vai ter exatamente INSS, isso, não vai ter cara. Até esses FGTS, dias eu não fui vai no ter hospital nada que eu tava meio disso. doente, a médica falou assim, ó, você quer quanto dia de atestado? Eu falei, minha senhora, eu não quero atestado, não preciso voltar a trabalhar daqui meia hora, cara, entendeu? Mas hoje eu gosto, sabe? Hoje eu voltei a praticar um futebolzinho de vez em quando. Tem pra se dar um distraído em relação ao trabalho, aos problemas, entendeu? Mas assim, eu nunca quebrei não, espero não quebrar, cara. Até porque quem vai me atender, né? Não tem como me tratar. Até gostaria, tá? Porque eu falo que eu sou acreditado, cara. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou cheio de dor, problema na coluna, morro de medo de... Até alguns ajustes que fazem em mim também morro de medo, entendeu? Mas eu nunca quebrei não, cara. Espero continuar assim. Mas se você quebrar, ou alguém que você conheça quebrar, me procure. Tá. A gente faz um tratamento bem feito. Beleza, pode deixar. Já partindo pro final, como que você se vê a curto e a longo prazo hoje, assim? Qual a sua pretensão a curto e a longo prazo, assim? Pra agora, isso. Pra daqui a, sei lá, 10 anos, isso. Cara, vamos lá. Eu até participei recentemente de uma entrevista e me perguntaram se eu tenho uma vontade de ter assim, uma clínica, um arsenal de fisioterapeutas. Eu acho que assim, a minha principal ideia do que eu desejo como profissional é o que eu realmente faço, que é ajudar pessoas, cara. O que eu puder ajudar as pessoas, pra mim, é o que realmente importa. Assim, de você poder contribuir com a necessidade da pessoa, ajudar na saúde dela, no bem-estar dela, é o que realmente importa pra mim. A curto prazo, eu tenho algumas metas, assim, eu penso em ter um espaço meu, mas eu quero sair 100% domiciliar. E também não penso em ter uma clínica, tá? Não que eu seja contra clínicas, tá? Pelo amor de Deus, eu entendo que realmente cada um tem a sua importância. Inclusive, tem algumas regiões que é carente disso também, entendeu? Então, assim, é super importante. Mas eu gosto de focar muito num tratamento mais individualizado, sabe? Então, geralmente, em clínicas, você tem um atendimento com várias pessoas ao mesmo tempo, enfim. Às vezes visam muito mais a rotatividade, né? Eu penso em ter um espaço meu, um consultório meu, mais focado nisso, sabe? De um tratamento mais individualizado e também sempre incluindo domiciliar. Esse ano também estou focado muito em questão de palestras, de mentoria, de você atingir públicos diferentes, sabe? De você poder contribuir, além da saúde, do que realmente eu já trato, mas também poder contribuir com a educação de outros profissionais, de estudantes. Hoje eu fico muito feliz que muitos profissionais me procuram, estudantes de fisioterapia entram em contato comigo para tirar algumas dúvidas, de perguntar, entendeu? Então, assim, volta naquilo que eu te falei de ajudar pessoas, cara. Entendeu? Então, a curto prazo eu tenho essa questão hoje, principalmente esse ano que eu estou focado muito nessa questão de ser mais visto, de mentorias e palestras. E a longo prazo eu acredito que, de fato, ter o meu espaço e poder abranger mais cidades, mais um público diferente. Eu tenho um desejo muito grande de focar em um projeto para trabalhar pessoas e ajudar pessoas, às vezes, sei lá, em condição mais vulnerável, que moram em um lugar mais distante, seja numa roça, numa chácara, entendeu? Então, assim, é uma população bem carente desse tipo de serviço, entendeu? Então, acho que a longo prazo eu teria um projeto mais focado nisso, de atingir mais públicos, assim. Era justamente isso que eu ia falar, você já não tinha pensado em trabalhar em hospital público, sei lá, porque... Cara, então... acho que seria legal ter um profissional como você no hospital público. Assim, em hospital, cara, eu vou negar não. Eu nunca posso dizer nunca, né? Mas eu nunca me vi, assim, trabalhando em área de hospital, não, cara. Sabe? Claro que pode ser que aconteça algum dia de trabalhar no hospital, assim, a gente não controla isso. Mas eu tenho um desejo de um dia entrar, principalmente lá onde eu moro, na questão da saúde pública, na fisioterapia, na saúde pública, no sentido de... a gente cresce muito lá escutando que tudo que é de prefeitura, tudo que é de serviço público não presta, né? Já tem essa questão. O meu desejo de entrar lá é justamente tentar mudar um pouquinho esse conceito, sabe? Dá pra você fazer um bom atendimento, cara. Claro, às vezes falta recurso, falta um apoio ali da prefeitura, enfim. Mas o desejo seria mais ou menos de entrar nessa questão, assim, pra oferecer serviço de qualidade. Igual eu falei, a gente é carente de muita humanidade, né? De profissionais que sejam humanos, entendeu? E, de fato, eu acho que eu poder contribuir dessa maneira, assim, sabe? Não no sentido de eu até... Ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar na rede pública, mas assim, coloquei na balança alguns pontos, para mim não foi tão interessante, mas eu desejo eu tenho desejo de um dia ainda trabalhar nessa questão assim, cara,
para poder ajudar pessoas e oferecer um serviço de qualidade. Pedro, a gente já extrapolou um pouco o horário aqui. Eu queria te agradecer, né, por você ter vindo aqui. A gente tinha muita mais coisa aqui para falar, mas Não, que o isso. tempo não Teremos deixa. outras A oportunidades. gente marca uma parte 2 para falar sobre isso. Eu queria agradecer, né, pela sua presença e você ter disponibilizado seu tempo e tudo mais. Você tem uma agenda cheia, você, sei lá, desmarcou consulta e tudo mais, priorizou aqui a gente. Eu queria te agradecer por isso. E eu queria deixar suas redes sociais, deixar seu conselho pra Certo. galera e tudo mais. Eu que agradeço, Foquito, a oportunidade da gente estar aqui tendo esse bate-papo, essa troca. Você também é um cara que, assim que eu entrei no time lá do Asgard, você já, assim, falou, cara, vamos lá, eu te chamo, a gente faz lá uma troca, enfim. Então, assim, continue nesse projeto, eu acho que é bem bacana, eu gostei muito do seu conteúdo, do seu projeto, porque você, assim, não tem muito filtro, né? Você chama cantor, chama DJ, chama fisioterapeuta. Não tem um nicho específico. Não tem um nicho específico, então isso é bom porque, assim, por exemplo, esse bate-papo vai atingir, pode ser que assim, são mais fisioterapeutas da saúde. Mas você pega outro vídeo seu ali, você tá, às vezes, com cantor, com DJ, entendeu? Então, assim, continue esse projeto, eu achei bem bacana. Eu acho que a gente precisa, de fato, pessoas como você para dar oportunidade. Assim, até eu mesmo, até falei, né, aqui no meu primeiro podcast, tô até um pouco nervoso também, mas assim, sempre me passou confiança, a equipe aqui também. Então, que eu agradeço a oportunidade, que a gente possa ter depois um episódio 2 pra gente falar sobre mais coisas. As minhas redes sociais, o Instagram é @fisiopedrogalvão. Então, me segue lá, acompanha um pouquinho do meu trabalho. Lá tem todas as informações sobre valores, tem o meu contato também de WhatsApp, entendeu? Então, assim... E também, se quiser tirar alguma dúvida, entre em contato comigo, eu tô aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? E é isso, muito obrigado aí pela oportunidade e tamo junto, cara. Obrigado. E é isso, galera, você que acompanhou até aqui, não esquece de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, segue o Pedro, segue a gente, segue todo mundo e tamo junto, gente. Abraço, tchau!